Graça e paz. Bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando sobre dons espirituais, o uso dos dons espirituais. O Champlin, que nós estamos usando agora, no Novo Testamento interpretado, ele apresenta esse material sob a perspectiva da regulamentação da adoração cristã. Regulamentação da adoração cristã. A ordem do culto, né? A organização do culto, o objetivo, o propósito do culto. Por que estamos reunidos? Por que nos reunimos? Quem somos reunidos? O que queremos, o que representamos, o que expressamos diante de Deus e também aos olhos daqueles de fora, o que nós expressamos quando estamos reunidos em nome de Cristo Jesus. E ele passa a falar aqui, o Dr. Champlin, do uso dos dons espirituais. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, seu capítulo 12. Eu resolvi dedicar algum tempo sobre esse tema, e esse tema estará constante, e assim que eu terminar esses autores, também apresentarei, em parte, aqui e ali, uma perspectiva em relação a esses dons que eu possa expressar em decorrência da vida, da experiência, tá? Mas, a princípio, nós estamos usando, como nos comprometemos a fazer, material, cinco livros, eu tenho 5 obras de teologia que eu estou usando para falar especificamente de dons espirituais. Não que as outras não falem, mas todas essas falam. E nós precisamos entender que nem todo mundo concorda, nem todo mundo respeita. Se a pessoa não concorda e quer viver diferente, amém, segue sua vida, o seu caminho. Nem todo mundo respeita, tudo bem, mas segue o seu que eu sigo o meu. Nós não discordamos das críticas dos escritores no que dizem respeito aos abusos. E eu diria, não é só as fraudes, né? Quando eles falam abuso dos dons espirituais, ele está falando dos enganadores, dos charlatões, dos desesperados, dos alucinados, dos empolgados, coisas com as quais os próprios integrantes dos movimentos aí pentecostal, carismático, renovado, também não concordam. Tem muita gente séria servindo a Deus. Tem muita gente séria ministrando, adorando a Deus nessa perspectiva de atualidade de dons espirituais. Nem sempre em coerência com as escrituras, tá? Com o tempo, nós observamos a vida, a igreja, lemos a Bíblia, mas não tá batendo, alguma coisa não está certa. Então, eu creio que realmente é fundamental que as igrejas, que o corpo de Cristo se submeta o máximo possível à orientação das Escrituras, tá? No que é disposto para a edificação. Eu entendo dessa maneira. Então, há excessos, e não são poucos, são muitos. E aparentemente, né, abriram as portas do manicômio e está valendo tudo agora. E os evangélicos aí, ou os carismáticos, ou os movimentos de avivamento ou renovação, não estão criando aí uma barreira para diferenciar, para estabelecer os limites propriamente ditos, tá? Então, o Dr. Champlin não está absolutamente errado. Agora, as conclusões às quais ele chega, elas são ofensivas até, elas são grosseiras. Eu diria até levianas, porque ele não segue o método que ele propõe, que é um método didático, pedagógico, uma investigação científica ou apurada. Ele não apresenta os elementos, os casos que ele estudou para justificar as conclusões que ele tomou. Isso ele não apresenta, coisa que nós poderíamos fazer com tranquilidade, tá? Todo cristão pode fazer com tranquilidade. Diz aqui o Dr. Champlin, na sua perspectiva, né? Ele diz que é provável que os processos históricos e espirituais tenham ultrapassado esse tipo de expressão espiritual. Está falando dos dons, a profecia, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, os dons de cura, os dons de governo, o dom da fé. Ele apresenta aqui uma enumeração. Ele faz questão de enfatizar e deixar claro a convicção dele, não é uma opinião, é a convicção dele,
A despeito disto, ele diz, a própria experiência bem provavelmente tem mostrado que este método de expressão espiritual já tinha seu tempo, ou seja, já passou. O que se chama restauração, esses movimentos de renovação, de restauração, de avivamento, reavivamento, despertar, são muitos nomes para o mesmo fenômeno, para o mesmo evento. Então ele coloca aqui a opinião dele de novo, mais uma vez. O que se chama restauração, portanto, baseia-se sobre forças meramente humanas e forças espirituais alheias. Esse é o Dr. Champlin. Esse é o Dr. Champlin, tá? Esse é o pensamento dele a respeito do movimento cristão que mais cresceu no mundo. Enquanto outros empacaram, o fato é que as igrejas que servem a Deus numa perspectiva de renovação, ou carismática, ou de dons espirituais, ou de renovação, inclusive da própria liturgia, experimentaram um crescimento ao longo dos últimos anos. A qualidade desse crescimento, aí é outra coisa, há um outro questionamento, mas isso pode ser explicado, isso pode também ser corrigido, mas ele entende que são movimentos meramente humanos, da vontade humana, se bem que eu entendo que a vontade humana ela não só pode, como deve estar em submissão à vontade de Deus, tá bom? Nós não somos marionetes, o ser humano não é uma marionete que uma hora ou ele é movido pelo Espírito de Deus ou por espíritos alheios aqui, como diz o próprio Champ. Nós não somos marionetes, nós somos seres conscientes, voluntários. Nós decidimos o que fazer e decidimos o que não fazer. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Sempre haverá elemento humano. O questionamento é o quão submetido a Deus está essa disposição humana em participar de determinado processo ou determinado evento, não importando a natureza, desculpa, desse evento ou desse processo. E ele fala das forças espirituais alheias. Não é o primeiro cristão que eu leio, a cara de pau de atribuir a demônios e a Satanás o poder de realizar milagres. Eu acho impressionante isso. Eu vejo, assim, nesse aspecto, eu fico estarrecido. Eles pensam em Deus como um ente que a eles pertence. Só eles, se Deus quisesse fazer milagre, teria que usar eles, né? Eu não vou citar nomes porque eu estaria sendo grosseiro também, mas tem uma leva aí. Não, se não tem na minha vida, se não tem, eu sirvo a Deus. Aquela conversa, né? Aquela 50 anos, mas você teve 50 anos, meu irmão. Será que o problema não foi você? Eu sirvo a Deus há 50 anos, nunca vi, nunca senti necessidade. Meu Deus do céu. Ou você é uma das pessoas de uma convicção inabalável, é um super-humano, ou você não trabalhou com as Escrituras. Mas nós temos esse tipo de pensamento. A pessoa prefere dizer que foi como os fariseus, né? Prefere dizer que foi o diabo do que admitir a graça de Deus, o agir do Espírito Santo na vida de outro que não na vida dele. Esse é o ambiente religioso no qual nós vivemos, tá? Ética, quase nenhuma. Quase nenhuma. Arrogância, vaidade, meu Deus do céu. Mas nós, para aprendermos, nós temos que nos submeter a quem se dedicou. E nós reconhecemos a produção literária, a produção teológica, a produção de material por parte desses movimentos é pequena. Somente num país chamado Brasil, né, que um livro custa uma fortuna. Somente num país chamado Brasil, a falta de empenho na produção de material é algo que compromete, e eu entendo que compromete bastante, sujeitando a igreja
a essas ondas para lá e para cá, e vai e volta, faz ou não faz, tá? Mas eu tenho que ser correto com o escritor aqui. Ele tem a opinião dele e nós estamos usando o material dele para expressarmos, avaliarmos ou estudarmos o material da Bíblia, o material das Escrituras. E o Champlin é um desses que não tem dó, não perdoa, não quer nem saber. Ele joga todo mundo na vala comum. E ele apresenta aqui o que ele chama de alternativa para os dons espirituais. Vamos lá, ele fala da santificação diária, a santificação diária ligada com a força transformadora da influência do Espírito, tão real como a força antiga. Ele está certo, ele está absolutamente correto. A santificação, santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é uma manifestação da graça de Deus operada ou realizada pelo Espírito Santo na vida de todo aquele que crê. Mas a santificação também, ela existe desde que o indivíduo, o elemento humano, coopere. Tudo na vida cristã exige do cristão uma cooperação. Ah, mas é pela graça. É claro que é pela graça. Mas a graça manifesta a sua eficiência, a sua eficácia à medida em que o indivíduo coopera com a atuação da graça na vida dele. Paulo chama isso de mortificação da carne, tá? Mortificação, abrir mão do eu, né? Do morrer para si e viver para Deus. Tá? Talvez a expressão paulina crie assim uma expectativa muito assustadora na vida do indivíduo, porque Paulo é Paulo, ele é radical, ele não tem meio termo, ele não tem metade do caminho, ele é aquele que mergulhou completamente. Mas Paulo foi por Deus preparado para isso. Paulo tinha a estrutura intelectual, a estrutura moral, a estrutura religiosa, a visão de mundo, a visão de Deus equivocada, mas ele a possuía. E isso foi utilizado, transformado pelo Espírito Santo, utilizado para glorificar a Deus, para bendizer o nome do Senhor, mas tal qual Moisés, a vida do apóstolo Paulo foi preparada para aquele momento, para aquele evento específico de uma mudança radical de perspectiva de vida. Ele, de perseguidor, tornou-se um apóstolo de Cristo Jesus. Tá? Então ele apresenta aqui, o Dr. Champlin, essas alternativas, a santificação diária, e ele apresenta aqui também uma coisa, o toque místico. Ele diz que o toque místico é real. Interessante. O sujeito nega os dons do Espírito Santo, mas ele recorre a uma espiritualidade mística. Ele diz aqui, ele diz que o toque místico é real em todos que têm a presença do Espírito nas vidas. Então ele fala esse toque aí, se alguém quiser estudar, você vai entrar numa perspectiva aí mais ou menos da Idade Média, lá, daqueles místicos medievais, né? Dos movimentos de fundação de mosteiros, de ordens religiosas, negação da vida, nada de casamento, celibato, isso e aquilo. E chegou ao Ocidente muito através de alguns ensinamentos específicos, basicamente através de algumas mulheres. Tá? Mas ele defende esse tal de toque místico. Ele não imagina que esse toque místico possa estar sujeito à própria estrutura mental do indivíduo ou a espíritos alheios. Aí não. Porque é o caminho que ele adotou, então para ele é seguro. Mas ele... Veja como o indivíduo, querendo fugir do erro, né? Ele quer evitar o tropeço numa pedra e cai num abismo, tá? Não, se a pessoa não tiver cautelas, não tiver uma estrutura mental, uma convicção de fé bem formada, essa busca por esse toque místico aí é uma tremenda de uma furada, tá? É um risco terrível, tanto quanto o abusar dos dons e das manifestações espirituais, essa busca desse toque, dessa união completa, absoluta com o Deus eterno, é um caminho sem saída, é um beco sem saída, tá?
É também uma linda ponte no deserto, ligando nada a lugar nenhum. É repleto de elementos da constituição da própria mente humana, tá? Mas ele apresenta esse toque místico aqui e os meios de crescimento espiritual. Interessante. Ele fala de um toque e existem esses e apresenta os meios de crescimento espiritual, com o qual todos concordam. Todo cristão concorda com esses meios de crescimento espiritual, de desenvolvimento, de crescimento cristão, de maturidade cristã, desenvolvimento do caráter cristão. O caráter. Sem o caráter, meu amigo, pode ressuscitar morto. Não há comunhão com Cristo, não passa para a eternidade, porque os dons são temporais. Isso todo mundo concorda. Os dons são temporais. Os dons não conduzem para a comunhão com o Todo-Poderoso. Os dons são manifestações da realidade do Espírito de Deus atuando no mundo e atuando no cristão com vistas ao testemunho da palavra viva que é Cristo Jesus. Tá? E ele fala da oração, ele fala da meditação, do treinamento do intelecto nas coisas espirituais, ou seja, no estudo, que é a mesma coisa da meditação. Tá? E ele fala muito de viver a lei do amor, que é a raiz e a prova da espiritualidade, que João fala isso e João se dedica muito a isso, né? No viver da lei do amor, o exercício dos dons espirituais, como se manifestam diferentemente em cada indivíduo para edificar a igreja. Ele está citando aqui a carta de Paulo aos Efésios. Meditação, as pessoas confundem o ato de meditar com os exercícios de preparação, tá? Meditação não é perda da consciência. Meditação não é ingressar em outro mundo ou em outra realidade. Isso é paranoia, tá? Isso é um problema, é um problema a ser tratado. É psicose, é neurose. Meditação, a palavra segura, pensamento ordenado. Meditar é sinônimo de refletir. Meditar significa repensar, reavaliar, refazer mentalmente aquele caminho. Tá? Isso é meditação. O que se entende por meditação ocorre quando você está estudando, quando você está lendo, ocorre quando você está escrevendo ou se dedicando a alguma atividade específica. Tá? O pintor está concentrado ali, ele está levando para a tela aquilo que ele tem na sua mente, na sua consciência. O artista, o trabalhador também. Quando está concentrado, a concentração é parte integrante da meditação. Quando se fala da meditação, é o uso das habilidades e dos dons mentais com um objetivo específico. Meditar na palavra de Deus, a vida e a obra de Cristo. Tá? Isso não tem nada de sair da realidade para outro plano. Para com isso, tá? Há uma introspecção, e nessa introspecção é possível uma série de elementos que alguns gostam de confundir com uma jornada espiritual, tá bom? A mente humana é capaz de muitas coisas, e nós não utilizamos isso de maneira segura ou saudável para o nosso crescimento espiritual. Não é uma prática comum, não é uma prática comum no chamado Ocidente, ou mundo ocidental, que é muito aí meio que pragmático, né? Que às vezes um pragmatismo que não leva a lugar nenhum. Então ele apresenta isso, a oração, a meditação, o treinamento do intelecto. Tá, só que às vezes o treinamento do intelecto incorre numa submissão ao método, e não existe método infalível. Está aqui o Dr. Champlin, que tem dificuldade de conciliar a sua mente, a sua capacidade intelectual com a escritura, que ele se dedicou muito a estudar. Quanto à continuidade dos dons espirituais, ele diz o seguinte: os dons espirituais são necessários
em todas as épocas da igreja, porquanto o desenvolvimento da igreja depende dos mesmos dons. Veja, ele entende que os dons precisam se manifestar de uma maneira contínua na igreja de Cristo. Mas ele também entende que não precisam ser os mesmos dons descritos na Escritura, ou que a manifestação desses dons não ocorram de acordo com as Escrituras. Tá? A regra para o cristão é a Bíblia, é a Escritura. Se o nosso culto diverge da Escritura, nós não podemos riscar a Escritura para validar o nosso culto. Se a nossa vida diverge da Escritura, nós temos que corrigir a nossa vida. Então eu entendo que nós precisamos corrigir a nossa vida, precisamos corrigir a nossa expectativa doutrinária e precisamos adequar o nosso culto à palavra de Deus. Tá? Mas não há motivos para se proibir dons espirituais na igreja. Não há nenhum motivo, que é um meio de edificação. Eu entendo assim, mas ele entende de uma maneira diferente. Se alguma igreja tem preocupação com dons espirituais que se manifestam pelo testemunho, conforme o testemunho das Escrituras, ele não teve nenhum pudor em taxar isso como meramente humano ou demoníaco. Ao lado que o toque místico para ele é algo que é a realidade da manifestação do Espírito Santo na vida daquele que crê. Ele não foi mais feliz do que outras pessoas no que diz respeito à tentativa de elaborar um processo de edificação ou desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque ele foge da vida, né? Ele se perde da vida e se afasta da Escritura que ele afirma ser tão fiel. Nós vemos excessos em todos os excessos, em todos os extremos. Tem que ser assim porque sempre foi assim. Não. Há uma regulamentação. Eu, pessoalmente, eu estou aqui com alguma dificuldade porque ele é bastante ofensivo, tá? Ele é incrivelmente grosseiro. Eu vi pessoas que partilhavam de convicções semelhantes a essas ao longo da vida, perceberem que não há nenhuma grande diferença entre a vida cristã pentecostal, a vida cristã neopentecostal, a vida cristã conservadora, ortodoxa, com dons ou sem dons. A vida cristã tem sido a mesma, os sofrimentos, dores e aflições são os mesmos, as expectativas em relação a Deus, ao cumprimento das promessas de Deus são as mesmas. O desejo de agradar a Deus e de servir a Deus é o mesmo. Quando se supera a estranheza no que diz respeito à forma de culto, você percebe que as dificuldades enfrentadas pelas igrejas, pelas pessoas, são as mesmas, em todo lugar e em toda parte. Tá? Não há uma mudança excepcional. Mas os intelectuais, eles são assim, eles têm a convicção deles e ele persegue essas convicções. Não significa que nós não possamos aprender com Champlin. Eu só entendo que na questão de dons espirituais, ele não é a palavra final, tá? Nenhum teólogo é a palavra final. Em relação a dons espirituais, a palavra final é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Você pode adotar para a sua vida a teologia que você quiser. Você pode adotar para a sua vida a convicção de que é ou não necessário os dons espirituais, ou que eles se manifestem de uma ou de outra forma. Agora, atribuir de maneira grosseira todos os movimentos como manifestações meramente humanas ou demoníacas é uma arrogância que é difícil você falar que a pessoa está absolutamente correta em relação a tudo, tá? Então, o nosso irmãozinho Batista aqui, o Dr. Champlin, apesar da sua grosseria, tem material que pode ser útil.
tem muito material que pode ser útil, desde que a pessoa esteja disposta não a seguir este ou aquele teólogo, mas seguir a orientação que consta nas Escrituras e dar aos dons espirituais o valor e a importância que eles possuem, ou seja, temporários, temporais, dizem respeito a esse período até o retorno de Cristo Jesus, e sempre estiveram presentes na vida da igreja. Eu tenho que ser fiel aos escritores, aos autores, tá? Não é minha intenção ofender, mas se quem quiser aprender vai entrar em conflito com esse material. O que seria importante? Que a própria igreja tivesse discutido isso abertamente, que a própria igreja tivesse trabalhado isso, que a própria igreja tivesse confrontado os abusos, os excessos, as mentiras, as fraudes, e não silenciado. E não silenciado. Porque é fonte de lucro para alguns. E daí? Que é fonte de lucro? Quem disse que alguém tem o direito de manipular a palavra de Deus ou a esperança de muitas pessoas para proveito pessoal? São falsos apóstolos, são falsos profetas, são enganadores, são mentirosos. Todos? Não. Não são todos mentirosos, não são todos enganadores. Mas há. E há uma certa reverência aí a certos indivíduos e pessoas que acabam causando dor e sofrimento para muitos, tá? Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te conceda a paz. Eu quero me desculpar, não é intenção ofender, mas é importante que você também reflita, doeu, magoou, ficou ofendido, então pense a respeito da sua fé, como ela tem se manifestado, como ela tem se realizado, se consumado, se está realmente de acordo com a palavra de Deus ou não. Deus te abençoe. Retornaremos em breve, continuando ainda sobre esse tema dos dons espirituais.